Salve galera do Super Aprova, professor José Humberto, Betão, vamos para a nossa aula 2 de aritmética, ok? Vamos ver uma parte teórica, futuramente a gente então passa para os exercícios. Vamos lá. Então, matemática aritmética, que é esse trabalho com números, né? Com essas propriedades que nós temos lá no nosso material teórico, que a gente tem insistido com vocês devem estar bem preparados. Então, sejam bem-vindos a essa aula de aritmética. Olha, nessa aula, então, nós estudaremos os números decimais, as transformações de unidades, problemas envolvendo MMC e MDC, mínimo múltiplo comum, máximo divisor comum, critérios de divisibilidade, quantidade de divisores de um número e os produtos notáveis e racionalização de denominadores, não é isso? Então, quando for preciso, produtos notáveis, racionalização, a gente deve estar praticando, né? O nosso material teórico está muito bem explicado, ok? Muito bem revisado aí para todos vocês, tá? Com bastante exercício, para vocês estarem aptos a fazer qualquer tipo de exercício que surgir aí para vocês, ok? Muito bem, então vamos lá. Esta aula objetiva é trabalhar os números decimais e as operações envolvendo esses números. Estudar e aplicar o MMC e o MDC de números, escrever números em notação científica, importantíssimo, muito cobrado no Enem, né, moçada? Estudar os produtos notáveis e racionalizar denominadores, ok? Muito bom. O nosso sistema decimal, então, é composto de números que vão de 0 a 9. Nós temos as casas das unidades, das dezenas, das centenas, a gente está muito acostumado com isso, que são chamados de ordem, né? Então, como a gente avança então, da direita para a esquerda, separando os números de 3 em 3, a gente vai tendo aí as ordens e as classes. Então, nesse sistema, a cada 3 ordens da direita para a esquerda, lá, temos uma classe. Assim, o número 4.567.873, ele possui 3 classes. Então, nós separamos de 3 em 3, como a gente está acostumado. Das unidades simples, lá, 872. Dos milhares, 567. E dos milhões, 4. Perfeito? Então, nós temos a classe das unidades simples. Opa! Vamos dar uma reduzidinha aqui. Das unidades simples, dos milhares e dos milhões, né? Da direita para a esquerda, ordem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, assim por diante, ok? Então, detalhadamente, nós temos 4 unidades de milhão, olha lá, 5 centenas de milhar, 6 dezenas de milhar, 7 unidades de milhar. Depois, já na classe, né, na primeira classe, né, lá da direita para a esquerda, 8 centenas, 7 dezenas e 2 unidades. Então, 4.567.872. Tudo bem? Ok? Então, vocês já viram que no Enem, né, nós temos a cobrança também desse tipo de exercício, né, moçada? Precisa estar bem atento aí, ok? Muito bom. Como vimos, olha, na parte inteira, o valor de cada símbolo depende da sua posição relativa no número. Partindo da posição, então, mais à direita, quando nos deslocamos para a esquerda, a cada ordem o valor do símbolo, então, aumenta em 10 vezes, claro. De forma semelhante, quando nos deslocamos para a direita, lá na parte fracionária, a cada posição, o valor do símbolo diminui em 10 vezes. Assim, o número 9,345, olha, é 9 inteiros e 345 milésimos, né, moçada? Então, lá para a direita, na parte decimal, a gente está dividindo por 10, ok? Então, nesse número aqui, nós teríamos 3 décimos, 4 centésimos, 5 milésimos, ou seja, 345 milésimos. 9 inteiros, porque está na parte inteira, 345 milésimos, ok? Muito bom. Nas transformações de unidades, olha, quando eu falo em comprimento, capacidade e massa, cada unidade é 10 vezes maior que a unidade imediatamente inferior. Então, só para você reparar, olha, você já está acostumado principalmente com a de comprimento, nós temos aqui o nosso quilômetro, né? Olha lá, nós temos deixa eu voltar aqui para vocês, nós temos, o quilômetro, nós temos o hectômetro, o decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Então, repare que quanto mais eu caminho, então, para a direita, as multiplicações são por 10. Tanto para comprimento, capacidade e massa. Perfeito? Depois, a mesma coisa, então, né? Olha, repare que da direita para a esquerda, nós temos, então, uma divisão por 10. Perfeito? Tudo bem. E depois, para a área, o fator será igual a 100. E para o volume, igual a 1000, tá certo? No nosso material teórico, também muito exemplificado para vocês, e com tudo isso aqui bem tranquilinho, certinho? Então, por exemplo, olha, como a gente está vendo aqui, 1 metro quadrado, então se nós estamos em metro quadrado, deixa eu só acionar aqui para vocês a nossa canetinha aqui. Muito bem, então se nós temos aqui, olha, por exemplo, 1 metro quadrado, repare, eu estou aqui em metro quadrado, olha lá.
e eu quero passar para centímetro quadrado. Então, veja bem, metro quadrado para centímetro quadrado. Então, eu tenho que multiplicar, repare, por 100, olha lá, por 100 para chegar em centímetro quadrado. 100 vezes 100, 10.000. Então, 10.000 centímetros quadrados. Se eu tiver 1 metro cúbico, repare, estou aqui agora, e quero ir para decímetro cúbico, olha ele aqui, então eu tenho que multiplicar por 1.000. Então, 1 metro cúbico, 1.000 decímetros cúbicos. Tá certo? Se eu estiver em sentido contrário, então, em todas, né, as unidades aí que nós estamos trabalhando, tá? Nós temos, então, que fazer as divisões. Então, muito tranquilo, tá? Apenas a área, então, multiplicado por 100, né, ou dividido, dependendo do sentido, volume 1.000, tá? E os restantes, capacidade, comprimento, massa, sempre por 10. Então, é bem tranquilo da gente estar gravando isso daí, perfeito? Muito bem. E o MDC e o MMC, moçada, muito utilizados, né? Nós vamos estar vendo aí vários tipos de problemas. O MDC de 2 ou mais números é o maior número, então, que divide simultaneamente dois números dados. Olha, maior, né? Máximo divisor comum. Na prática, para calcularmos o MDC, fazemos a decomposição em fatores primos, né? Reescrevemos cada número como produto desses fatores e multiplicamos os fatores comuns pegos com o menor expoente. A gente tem um macetinho, né? Apesar do número ser máximo, a gente pega a menor quantidade, que são apenas os fatores comuns, né? Fator é tudo aquilo que participa de um produto, e com o menor expoente. Então, a gente tem esse macete aí legal, tá? Lembrete, 2 ou mais números são primos entre si, isso ocorre muito, tá? E o pessoal esquece que são números primos entre si. Quando o máximo divisor comum desses números for igual a 1. Perfeito? Joia! Bom, olha um exemplo da hora aí. Calcular um MDC de 320 e 80. Nós temos um método mais prático do que esse, mas só para a gente ficar com esse macete que a gente passou para você. Olha, repare, 320, se você fizer a decomposição em fatores primos, você vai ter que é 2 à sexta vezes 5. Se você fizer 80, aquela decomposição é 2 à quarta vezes 16. Olha, porque 16 vezes 5 igual a 80. Perfeito. O que vai ser o MDC desses dois números? Vão ser os fatores comuns, né? Pegos, então, com o maior expoente, com o menor, desculpa, máximo divisor comum, né? Fatores comuns pegos com o menor expoente. Perfeito? Olha, foi esquecido aqui, ó. Isso aqui não está certo. Aqui, ó, foi esquecido um dos fatores aqui. Produto dos fatores comuns, olha, o 2 e o 5 também é um fator comum, né? Certinho? Então, 2 à quarta vezes 5, olha lá, 16 vezes 5, que é 80, tá, moçada? Ó, tá vendo? Ó, corrigi aqui para você. Produto dos fatores comuns tomados, então, com o menor expoente. Olha, 2 é um fator presente nos dois, 2 à sexta e 2 à quarta. Tá? Então, 2 é um fator comum. Só que eu tenho que pegar com o menor expoente, 2 à quarta. E o 5 também é um fator comum, então ele tem que entrar nesse produto. Então, 16 vezes 5, 80, ok? Foi esquecido aqui, é bom que a gente até corrige na hora, tá? Beleza? Depois, o MMC de 2 ou mais números diferentes de 0 é o menor número que é múltiplo comum desses dois números. Na prática, então, decompomos todos os números ao mesmo tempo, fazemos os produtos dos fatores primos que obtemos nessa decomposição. Então, repare, eu quero o MMC de 12, 34 e 72. Então, 12, 2 ao quadrado vezes 3, o 34, 2 vezes 17, o 72, 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado. Para fazer o MMC, então, nós precisamos dos fatores comuns e não comuns. Então, apesar do nome ser mínimo, olha, você vai pegar tudo. Fatores comuns e não comuns, e o nome é mínimo, você pega o contrário, tá vendo? Tudo ao contrário, com o maior expoente que eles tiverem. Então, 2 é um fator, tá? Tá presente, pode estar presente ou não presente em todas as decomposições, porque a gente quer tudo agora. E com o maior expoente do 2 aqui é ao cubo, então 2 ao cubo. 3 é um fator que aparece, o maior expoente dele é 3 ao quadrado. E o 17 também é um fator, ele não precisa estar em todas as decomposições, tá certo? Então, ele aparece também, e a gente faz o produto. Então, MMC 1224, tá vendo? Então, é só fazer esse macete aí, lembrando bem, tá? Bem tranquilo. A notação científica. Para escrever um número real n em notação científica, precisamos transformá-lo no produto de um número real igual ou maior do que 1, menor do que 10, e uma potência de base 10 com expoente inteiro. Então, repare, olha o exemplo da hora. Escrever em notação científica os números 465,98, 0,0345. 465,98 em notação científica, primeiro, o número 465, olha, é maior, né? Ele está acima de 10. Então, eu preciso transformar isso aí num número entre 1 e 10.
4,6598. E a gente tem um macetinho, repara. Eu diminuí o número, repare aqui, ó. Eu andei com a casa para transformar em 4,6598, eu desloquei a casa 2 casas para a esquerda. Eu diminuí o número. Significa que eu aumento lá no expoente. Por quê? 465,98 é a mesma coisa que 465,98 vezes 10 a 0. Porque 10 a 0, né, toda potência de expoente zero ela é igual a 1. Então eu aumento 2 no expoente, 10 ao quadrado. Já em 0,0345, eu preciso deslocar a casa agora, a vírgula, 2 casas. Tá? Então eu vou aumentar o número é só 0, ele vai passar a ser 3,45. Então, se eu aumento o número, eu diminuo lá no expoente, certinho? Ou se você verificar, repare, 3,45. Para eu chegar no número anterior, eu vou ter que deslocar a vírgula 2 casas para a esquerda. Como eu desloco 2 casas para a esquerda, olha lá, negativo, 10 elevado a menos 2, perfeito? Então, o número em notação científica, moçada, ele é composto, olha, de um número, né? Na verdade, você faz um produto de um número que está localizado entre 1 e 10 e de uma potência de 10 com expoente inteiro. Perfeito? Tudo jóia. Bom, os produtos notáveis na simplificação e na racionalização. Como a gente vai ver durante os exercícios, os produtos notáveis são muito importantes. E no nosso material teórico nós temos toda uma parte de produtos notáveis, né, que vocês vão estar bem lembrados quando a gente estiver precisando de algum exercício aqui. E por que racionalizar? Racionalizar, quando é que é feita a racionalização? Quando nós temos um denominador que apresenta uma raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, etc. E a gente precisa fazer uma divisão. Olha, fazer uma divisão por um número racional é muito irracional, na verdade, né? Raiz quadrada de 2 é muito mais complexo do que fazer um produto. Então, a gente faz a racionalização. Então, racionalizar uma fração é retirar do denominador da fração essa raiz. Perfeito? Tudo bem? Joia! É isso aí, moçada. Espero que tenham aproveitado. Até a próxima!